Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, a partir de agora então começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de terça-feira, neste dia 10 de setembro de 2019. Muito bom saber que você está aqui com a gente e a partir de agora vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 999070097, mandando pra gente aquela mensagem de texto. Pesquisa do dia. Bom, hoje a pesquisa perguntando: não julgueis, pelo fruto se conhece a árvore. Pesquisa perguntando: você sabe proceder diante dessas questões? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia recebe pra gente discutir este assunto, o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Lusitano Couto, da PIB do Rocha, em São Gonçalo, e o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, em Itaguaí. Nós vamos abrir o nosso debate orando e o pastor Pedro Paulo Matos vai estar orando, abrindo o nosso debate. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Receba as nossas gratidões por podermos ter mais um dia de vida. Obrigado pela Rede Melodia. Abençoe teu servo, pastor Eliel do Carmo, na condução desse debate. Abençoe os debatedores e, principalmente, abençoe os nossos ouvintes. Que seja uma manhã de quebrantamento e de aprendizado para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é. A Bíblia vai orientar todos nós, aliás, nessas duas sentenças que vamos discutir nesta manhã. Não julgueis, essa é a determinação. Mas também, trechos da Bíblia vai dizer de que, e Jesus vai falar sobre isso, pelo fruto se conhece a árvore. Determinação de não julgar. Mas como que a gente conhece a árvore? Pelo fruto, exatamente para fazer distinção se o fruto é bom ou ruim. E como não julgar a despeito disso? Qual o equilíbrio disso? Como que a gente se procede diante dessas coisas? De posturas anticristãs, antibíblicas, que você quiser imaginar. Posturas completamente fora daquilo que os padrões da Bíblia Sagrada. E você não pode julgar porque tem a orientação. Mas o fruto não é fruto digno de arrependimento? Bom, como é que se procede diante disso, hein? Vamos para o debate? Pastor Pedrão, bom dia! Bom dia, Eliel. Um prazer enorme estar aqui nesse dia fantástico que o Senhor nos deu, a possibilidade de abrir os olhos e ver que estamos vivos, né? É muito interessante porque quando a gente vai pegar o texto, nós precisamos entender o contexto aqui nesse momento. Jesus, então, está proferindo o famoso Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, reproduzido em Lucas, né, um pouco mais diferente, não tão concatenado. E a ênfase do Sermão do Monte, a essência do Sermão do Monte é: não sejam iguais a eles. Então Jesus está pregando para um grupo de camponeses que não eram religiosos, não eram frequentadores disso ou daquilo, e ele então fala: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, não andeis ansiosos, está falando para não julgar. Isso era uma prática comum que acontecia entre os fariseus, escribas, os sacerdotes, onde existia uma competitividade, eu sou melhor do que você, eu oro em praça pública, eu dou oferta, etc. e tal. Então Jesus está orientando e nessa questão do Sermão do Monte, ele está nos trazendo a perspectiva do que ele desejava que os seus seguidores fossem. Por isso que ele várias vezes disse: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Né? Então ele vai corrigindo as distorções causadas pelo homem. E nessa parte
onde ele fala que não julguem os outros para não serem julgados por Deus, ele também coloca essa mesma medida na oração do Pai Nosso, que na mesma medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, será nessa medida que Deus usará para nos perdoar. E ele então nos leva a uma reflexão, a um exame que nós vamos fazer isso sempre, sempre. Nós precisamos, eu costumo dizer, eu preciso visitar o Pedrão, eu preciso me visitar. Me visitar como pai, me visitar como marido, me visitar como pastor, me visitar como evangélico, para ver se eu estou fazendo o que é certo. Muitas pessoas não se visitam, não olham para ver. E aí Jesus fala o seguinte, como é que você repara numa coisa tão pequena na vida do seu irmão? Um exemplo, sei lá, ele conta aqui uma mentira e que não atrapalha tanta gente. E você que é um adúltero, que tem 2 famílias constituídas, não consegue olhar para a sua própria vida e está aqui levantando a mão para o céu, orando como se nada tivesse acontecendo. Então é essa menção que ele faz, né? O cisco é uma coisa imperceptível, mas que incomoda. E uma trave no olho é que te imobiliza. A trave no olho você tem que ir para o hospital. Então é uma coisa já grande que você não consegue tirar e nem perceber. E aí, Tiago, complementando o Sermão do Monte, há estudiosos que dizem que Tiago é quase que uma reprodução do Sermão do Monte, ele vai falar exatamente o que você citou aqui logo no início do nosso debate, que é uma benção quando você está, que você já chuta a bola dizendo vamos jogar pela ala da direita, pela esquerda, né? Ele faz o lançamento e a gente corre. Então o Tiago, ele vai falar exatamente sobre essa questão de água doce e água amarga. Então, Tiago capítulo 3, a partir do verso 1, ele vai assim, por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figo? Assim também uma água salgada não pode dar água doce. Então ele faz uma distinção, se você fala que é de Jesus, haja como tal. Se você de fato é uma pessoa que ama Cristo, que isso seja denotado pela sua forma, senão você é uma figueira que está dando jaca. Então não tá, se você foge dentro do padrão e da normalidade que o Senhor aqui nos desenhou, né? Então é sempre muito difícil, eu comento assim, olha, eu não tenho o direito de julgar, mas eu posso conjecturar, né? Ou seja, no sentido dessa questão de água doce e água amarga. Então às vezes um cara fala, Pedrão, eu queria fazer tal coisa aqui na igreja, mas eu tô vendo que a água que ele tá brotando, que essa figueira tá produzindo melão. Então eu falo, irmão, vamos orar mais um pouquinho, vamos esperar, né? Então eu não posso julgar, mas eu posso perceber essa postura, quando o Tiago diz da água doce e amarga, é uma dica, é uma direção para que você possa estar antenado e não fazer e trilhar por caminhos errados. Pastor Paulo Cozendei, bom também tê-lo aqui. Grande mestre, bom dia. Muito bom dia, prazer em rever a todos aqui. E em princípio, né, quando a gente pega esse tema, né, parece algo muito simples, né, mas quando a gente vai analisar é algo muito profundo. E eu estava pensando, né, na viagem para cá, alguma coisa em relação a essa questão de ao mesmo tempo não julgueis e ao mesmo tempo como não julgar se você não vai ver uma árvore fruto. Eu me lembrei de uma situação verídica, verdadeira, de um pai de família, cristão, temente a Deus, cuidador realmente dos filhos, do lar, da casa, em que ele sai do hospital e ele, devido ao local onde ele estava, né, visitar a esposa, então ele preferiu nem ir de carro, ele foi de trem, que era mais fácil a logística. E ele então sai com 2 crianças, né, pequenas, um casalzinho de crianças, e de retorno para casa. E entra no vagão e ali aquelas crianças, então, naquele vagão começa a brincar de um lado para o outro, né, começa a falar, e as pessoas querendo talvez um silêncio naquele vagão para poder ficarem meditando, e a criança correndo de um lado para outro, e o pessoal todo do vagão começou a julgar, não, mas que pai é esse? Camarada é um responsável, não deva educar as crianças, deva ser um relapso, será que ele não está enxergando que essas crianças estão aqui atrapalhando aqui o ambiente do vagão? Aí alguém não se conteve, né, e foi então até ele falar isso para ele, você não está vendo que essas crianças estão incomodando, não sei o quê. Já fez o julgamento dele, que era um pai relapso, que não estava cuidado, não estava nem aí. E ele disse o seguinte, olha, eu estou aqui pensando, quando chegar em casa, a gente está saindo do hospital, e eu estou pensando, quando chegar em casa,
que eu vou dizer para essas crianças que a mãe dele morreu? Quer dizer, a gente já faz logo um julgamento da pessoa da situação em si. Então nós somos, quando Jesus fala aqui acerca do julgar, eu entendo o seguinte, a gente não pode julgar a alma da pessoa. Tá? Você não sabe o que a pessoa está vivendo. Às vezes a pessoa está num culto ali atrás, aí a pessoa está, você não adora, você não levanta a mão, você não pula, você não sei o quê, mas aquela pessoa está no culto, está em atitude de oração. Talvez ela esteja mais adorando a Deus que todo mundo está pulando e saltando. Então, Jesus eu entendo que ele está falando assim, não julgue a alma, não julgue o interior, porque você não vê nada, você não sabe nada. Agora, quando ele fala pela árvore, ele diz o seguinte, aí a gente pode até julgar o exterior, porque a árvore, o fruto, a gente vê. Então, eu entendo aqui que quando nós vamos julgar ainda essa pessoa pelos frutos da árvore, nós temos que nos submeter ao mesmo rigor do julgamento dela. Ou seja, se eu estou julgando, eu também posso ser incluído no mesmo julgamento que eu estou julgando essa pessoa. Então não é só para ela, cabe a mim também me auto-julgar, me avaliar, se realmente eu estou de acordo ali. Então, quando ele fala pela árvore conhecereis os frutos, é o exterior. Então aquele exterior que a gente está vendo, a gente pode até fazer uma análise e fazer um julgamento daquele fato que está externo, veio aos meus olhos. Agora, aquilo que não salta aos meus olhos, a alma, só Deus pode julgar. Só Deus conhece o coração do ser humano. E às vezes a gente quer fazer o papel de Deus numa sociedade, né, numa família, num lar, até mesmo dentro da igreja. E algo interessante para terminar minha fala aqui, é quando o profeta Isaías, ele vai fazer uma análise, né, um julgamento. Ele vai fazer uma análise do estado dele, não diante dos homens, mas diante de Deus também. Quando ele diz lá, né, no texto lá do chamado dele, né, depois da morte do rei Uzias, né, tá lá o chamado dele, e ele olha para aquelas pessoas, ele diz o seguinte, ele faz uma análise, olha o julgamento dele, eis que eu estou no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, o que? Viram o Senhor. E a partir daí ele faz um julgamento dele perante o Senhor. Perante o Senhor ele não era digno de viver. Tá? Ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, entendeu? Os olhos dele viram o Senhor. Então ele faz um julgamento dele, da análise à volta, mas diante de Deus, de uma sociedade. A partir daí ele vê, eu não sou digno. E a partir daí, todos conhecem o texto, Deus vai lá, providencia um anjo de Matenaz e é purificado o interior dele através da boca, e aí Deus vai dizer, a quem enviaremos nós? E daí Isaías vai dizer, depois dessa análise, dessa avaliação, desse julgamento que ele vai fazer, tanto diante do povo quanto diante de Deus, aí ele vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Então é uma linha muito tênue aí, essa questão de árvore e a questão de interior. Tá? É o interior, Deus cabe julgar, Deus conhece, só eles cabe. O exterior, a gente pode avaliar pela prática diária do dia a dia das pessoas. Pastor Lusitano Couto, meu querido amigo, muito bom tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, meu grande amigo, pastor Eliel do Carmo, queridos colegas pastores, vocês estão em casa nos ouvindo. Temos uma grande oportunidade nessa manhã de participarmos desse debate, que eu tenho certeza que esclarecerá e ajudará muita gente, né, que está do outro lado. E podendo ouvir só nessas palavras introdutórias aqui, já deu para a gente aprender bastante, olhando o texto aqui de Mateus capítulo 7, que é o Sermão da Montanha, né, onde Jesus vem nos ensinando, não julgueis para que não sejais julgados. Nós podemos aprender e entender que tem muita gente que, além do julgamento, se utiliza muito da crítica. Eu imagino, os irmãos aqui são pastores e sabem muito bem, né? Nós, os pastores, somos as pessoas mais comentadas na igreja, né? Todo mundo fala do pastor, seu sermão, se ele visita, se ele não visita, se ele fala bem, se ele não fala. E muitas vezes esse julgamento ele corre o risco de passar por uma crítica. E isso realmente não é saudável à vida da igreja. E eu então preciso aprender que da mesma forma que eu vou julgar os outros, eu também serei julgado. E o crítico, ele traz problemas seríssimos à vida da igreja. Aquele que é crítico, aquele que gosta de julgar, ele pode trazer uma discórdia, traz uma desavença, pode trazer uma divisão dentro da igreja. E eu penso que nós, como cristãos, precisamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse lá na sua segunda carta aos Coríntios 5,17, ele afirmou, todo aquele que está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que agora tudo se fez novo. Eu estou me lembrando aqui, pastor Liel, que assim que eu me converti a Cristo, eu fui participar de um retiro de carnaval da minha igreja com uma outra igreja, foram 2 igrejas, e eu gostava muito de jogar bola, como gosto até hoje ainda, né, jogar uma bolinha e tal, e naquela época, garotão, 17, 18 anos, mas tinha um rapaz que estava no outro time que era muito bom de bola, e sem eu conhecê-lo, eu comecei a criticar e a julgar aquele rapaz, achando o cara muito metido, o cara que ia aparecer e tal. E eu achei muito abusado em algumas entradas que ele dava no futebol, porque eu não o conhecia. E depois, ao longo do dia, que nós acabamos jogando no mesmo time depois, eu pude ver que não era nada daquilo que eu estava pensando. Então, um julgamento premeditado, ele faz com que nós falemos coisas indevidas, faz com que nós façamos até inimizades dentro da igreja e, por que não, até fora dela. E isso é realmente um problema muito sério. Então, nós temos que olhar com cuidado aquilo que o Senhor disse para nós. E também é uma frase famosa que diz, né? Faço o que eu faço e não faço o que eu digo, né? Então, faço o que eu digo, né? Dizendo, não faço o que eu faço. Isso não funciona para o cristão, porque nós temos que ser testemunhas daquilo que nós vivemos e daquilo que nós falamos. Então, que Deus nos ajude aí no decorrer dessa manhã, para que possamos ajudar os irmãos que estão do outro lado aí nos ouvindo. Pastor Pedro Paulo Matos, bom também tê-lo aqui, meu pastor, nesta manhã. Bom dia. Bom dia, querido pastor Liel, pastor Pedrão, Lusitano, pastor Cozendei, os nossos ouvintes, que é a razão de estarmos aqui. É um tema realmente profundo, aparentemente simples, mas quando nós nos debruçamos sobre uma reflexão, a gente vê que o negócio é muito sério, né? E a Rádio Melodia, de parabéns aí por esses debates, que um vai complementando o outro. E de segunda a sexta a gente sai daqui muito mais, muito maiores na presença de Deus, né? Pastor Liel do Carmo, quando Jesus falou sobre isso, né, para não julgar, ele também estava tendo a preocupação, porque antes, um pouquinho depois, ele fala assim, ó, quando você entrar numa casa, se as pessoas não quiserem receber vocês não tragam nem a poeira do pé, nem a paz deixe lá dentro. Quer dizer, não seria um julgamento, né? Mas a questão não é julgamento, a questão é uma diferença entre julgar e constatar, né? O Pedrão até falou sobre isso. Eu estou julgando? Não estou julgando, eu estou constatando. E quando eu constato, eu tenho que ter agora uma postura diferente. Uma postura que eu não tenha medo, não de julgar, mas de decidir coisas sem ser omisso. Porque se eu não decidir certas coisas, eu serei omisso. E aí é o que Jesus diz, vocês não podem ser omissos, vocês têm que ser determinados. E se aquela pessoa ali, se o fruto, se aquela atitude ali não está condizente com o verdadeiro evangelho, vocês têm que não julgar, mas vocês têm que constatar que alguma atitude tem que ser feita. Então hoje, pastor Léo, a pastorada, e deixa eu me incluir aqui, às vezes a gente vê uma situação errada, e aí a gente fala, não, mas eu não posso julgar. E aí eu entro no pecado da omissão, que é tão grave quanto o outro. Eu não posso ser omisso, eu tenho que ter decisões. E o falso evangelho hoje pode levar uma pessoa à frustração em querer colher fruto bom e árvore ruim. Eu já recebi pessoas criticando outras igrejas, que geralmente é assim, né? Chega criticando a outra. E aí, por que aquela pessoa não teve sucesso na vida espiritual e nas outras áreas? Porque aquela pessoa ali, pastor Léo, durante a vida inteira semeou coisa ruim. Aquela árvore ali, aquela vida, não passou por um processo de conversão genuína. E se ela não passou por processo de conversão genuína, como é que ela vai produzir coisa boa? E aí nós, às vezes, no afã de ter pessoas, a gente negocia isso. Então não é questão de julgamento, é questão de constatação, da gente ter que tomar decisões. Olha, está jorrando água amarga ou água doce? É constatação. Olha, aquela árvore está produzindo uva daquela sem caroço pequenininha, que é mel, né? Ou está produzindo limão galego?
Então, nós precisamos, como o pastor Cozendem mencionou, é uma linha tênue. Mas eu preciso ter posições, porque senão eu serei omisso. E se eu for omisso, eu estarei pecando também. Né? O fruto, pastor Léo, são os resultados positivos pelo despertamento e pela conversão genuína, o bom fruto. E a gente, às vezes, fica querendo, infelizmente, querendo ser melhor que Deus. Queremos fazer o papel de Deus, mas melhor que Deus. E nós temos que constatar. E constatou, o fruto é ruim, temos que falar a verdade para a pessoa. Não por julgamento. Estou repetindo isso. Não por julgar somente, mas para constatar e levar uma pessoa a um desafio. Muito bem. Os ouvintes participando aqui. Pastor Rogério, de Assembleia de Deus, Rio Douros, excelente assunto. Gabinete pastoral não é tribunal, pastor não é juiz. A função da igreja é tratar a árvore pela palavra, desde o seu nascimento, para que frutifique bem. Quem muito julga, provavelmente não tirou a trave dos próprios olhos, ou seja, também está cometendo um delito. É Deus quem define se o fruto é bom ou não, e se a árvore será cortada. E eu quero entrar exatamente aqui, pastor Pedrão, exatamente porque há uma observação aqui, e lamentavelmente, isso já é notório já, o comportamento humano, ele tem de ter muito mais julgado, porque é uma questão exterior, do que aquilo que é interior e maléfico tanto quanto. E a Bíblia vai falar sobre isso. Pessoas com ar de misericórdia, mas são as piores pessoas. Aqueles que falam mansamente, que você acha que não tem nada a ver, prejudicando tanto quanto. Como é que é isso, hein, Pedrão? Rapaz, a melhor arma, diz que a melhor defesa, geralmente é o ataque, né? Então, quando eu saio marretando a vida dos outros, as pessoas não conseguem olhar bem para minha vida e para aquilo que eu tenho feito, né? É uma defesa. O grande lamento, Eliel, é o grande desafio que eu entendo do meu ministério pastoral, é tentar fazer com que o crente viva como tal. Porque hoje os valores que governam a vida do chamado povo de Deus são os valores mundanos. Então, casal que tem uma discussão e não consegue perdoar o marido, não consegue perdoar, às vezes, um filho, não consegue perdoar um amigo, isso aqui vale para o mundo, gente. A Bíblia, o padrão, quando Jesus disse no Sermão do Monte, não sejam iguais a eles, ele fala que nós devemos amar quem nos faz o mal, que nós devemos perdoar quem não merece. Isso ele fala de pessoas de fora, porque o próprio Cristo fala, e perdoar e amar quem é de casa é mole. Eu quero ver fazer isso com alguém que não merece. Então, isso, Eliel, é uma grande luta, mas nós encontramos desde o início da Bíblia, em Gênesis 3, essa dificuldade da pessoa encontrar a sua falha e a sua pequenez, né? Quando você, no confronto ali com Adão e Eva, quando o Senhor chega, pergunta simples, tá aqui, vocês são advogados, acostumados com o tribunal e tal, o juiz faz uma pergunta, é sim ou não. Não quer saber da história, a história tá ali. Então chega assim, você comeu. Então ele, né? E vai para Adão. Então Adão, comeu a fruta? Comi. Se de repente ele fala, comi, estou profundamente arrependido, a história poderia ser outra. Mas ele não. Ele já pega e diz, não tenho nada a ver com isso. Eu estava de boa aqui no paraíso, já estava me dando bem com a galera, macaquinho, cachorrinho, a gente estava de boa. Aí o senhor... Então assim, aí como é que ele faz? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, quem é o culpado dele ter pecado? Deus. Ele não conseguiu olhar para a vida dele. Ele não conseguiu ver o cisco. E aí essa coisa vai acontecendo. Eu, Eliel, também aprendi que quem é de Deus não faz anúncio. Quem é de Deus não anda com placa. Quem é de Deus não precisa dizer, não, porque eu subo um monte, porque eu jejuo, porque não... Quem é de Deus, você consegue olhar e dizer assim, ali vai um santo, ali vai um cara, ali vai um homem sério, ali vai uma pessoa de Deus, porque as pessoas se acostumaram em falar, então fazem a propaganda. E o que eu aprendi nos meus 53 anos, faltando 19 dias para os meus 54, é exatamente aquelas pessoas que falam são as piores. Eu tenho pavor daquelas pessoas que chegam com aquela
Oh, santidade, misericórdia. Ai, coração, pastor, orando tanto pela sua vida. Eu fico logo aqui, mano. Eu fico de butuca que eu falo, velho, né? Porque quem faz não fala. Eu fico logo cabreiro porque a pessoa fica naquela pseudo-santidade, sabe? Que ela precisa, parece que mostrar o que ela não é. Porque não basta aparentar ser honesto, não adianta ser honesto, precisa aparentar que é honesto. Então as pessoas têm essa capacidade e uma velocidade, Eliel, não somente de julgar, mas de jogar pedra. Se fosse só o julgamento, beleza. Aí deixa que alguém chegue e tire suas conclusões. Não. Julga e condena, você tá falando. Acabou. Veredito. Ocupa o papel de Deus. Ele julga e joga pedra. E alija as pessoas. Nós estamos precisando buscar a imagem e semelhança de Jesus, principalmente nos tempos atuais. Muito bom. Aqui, Eleir Júnior, Cabo Frio. O verbo julgar está relacionado a fazer uma separação entre coisas para analisá-las e o não julgueis, de Mateus 7:1. Tem a ver com o emitir juízo condenativo, que já é uma prerrogativa divina. Dizendo uma coisa, outra coisa aqui. Infelizmente, alguns cristãos usam o texto para serem parciais com o mundo, se isentando do posicionamento bíblico. Obrigado, Eleir, pela participação aqui. De Montes Claros, um ouvinte diz aqui, né, Júlia, se vou abrir aqui meu coração, eu já quebrei muita cara julgando as pessoas. Eu julgava a pessoa sem conhecer, achava ruim, metida, e depois não era nada do que eu achava, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para o intervalo, a gente volta já em 1 minuto com toda a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã. Até já! De volta com a segunda parte, então, já do nosso debate nesta manhã, falando aqui sobre não julgueis. Como é que é isso? Pelo fruto se conhece a árvore. Você sabe proceder diante dessas questões? Discutir aqui este assunto com o pastor Pedro Paulo Matos, com o pastor Pedrão, com o pastor Lusitano Couto e também com o pastor Paulo Cozendei. A outra questão aqui, pastor Paulo, para a gente seguir aqui no nosso debate, fez de lembrar aqui, foi da história de uma história que a Bíblia traz, né, muito complexa, de Acã. É o famoso, eu não quero julgar, eu não quero saber de nada, isso não tem nada a ver comigo. E a gente vai olhar ali, Josué bota o povo Israel para orar, como líder acha que tá tudo certo, e aí Deus diz assim, Israel pecou. Deus não falou assim, Acã pecou, não, Israel. Porque muita gente passava e não tem nada a ver com isso não, meu irmão. Tem nada, quero nem saber. Isso também é um outro problema, não, pastor Cozendei? Com certeza, né? Quando se expõe o erro, aquilo que a gente tentou passar no início, né? A questão da videira ali, os ramos que não estavam, vamos dizer assim, sadios, a Bíblia diz que eles foram cortados e lançados no fogo para ser queimado. O texto aqui é claro, entendeu? Apareceu o ramo ruim, tá? Que estava ali sacrificando a videira, então precisava ser podada, cortada para que ela pudesse frutos bons. E os frutos, os ramos ruins, depois de cortados, foram queimados. Porque senão a videira ia acabar sendo sufocada e não ia dar fruto nenhum. Essa é a questão. Então, quando aquilo aparece, vem à tona, a gente tem que tomar atitude. Então, antes de responder o Acã, eu estava lembrando a questão de quando se fala em juízo, normalmente, né, vocês que militam na área do direito aí, quem dá a sentença não é o promotor, quem dá a sentença não é o advogado de defesa, quem dá a sentença é o juiz. E às vezes, a questão de juízo, eu entendo que Jesus está falando, que às vezes nós queremos dar a sentença. A sentença cabe a Deus, não cabe a mim dar a sentença. Entendeu? Voltando aqui à questão do Acã, Deus simplesmente sinalizou: há pecado em Israel. Onde há o pecado em Israel? Todos tiveram oportunidade, foram indo de tribo e ninguém abriu o véu. Quando chegou em Acã, Deus sinalizou, está lá. Quem deu a sentença não foi Josué. Não foi Josué que deu a sentença. Quem deu a sentença foi Deus. E a sentença não foi só para Josué.
A questão ali que na tenda de Josué tinha filhos, tinha esposa, todo mundo sabia que o fruto do pecado estava ali na tenda. Só que alguém da família poderia chegar, ó, tá lá na tenda, não fui eu, mas tá lá. Ninguém, ficou todo mundo calado. Então essa questão também é uma questão que às vezes a gente se esquece de Romano diz, que é aquele que sabe do pecado, sabe do erro e não fala, ele se torna tão quão igual àquele, é conivente. Então essa questão às vezes de não julgar, pelos frutos conhecereis, aquela questão, a gente precisa entender o seguinte, veio à tona, apareceu, eu não vou ser juiz, tá? Mas cabe a mim, ou vou ajudar a pessoa, ou vou levar, encaminhar para quem possa tomar uma decisão. O que eu não posso é concordar e aceitar aquela situação ali, porque às vezes no ambiente nosso da igreja tem muito aquela questão, né, de, como é que eu vou dizer assim, a questão de pecado hoje deixou de existir, passou a ser um problema. Entendeu? A gente está tentando como é que é? Fugiu até a palavra aqui. Isso aí, o pecado. Entendeu? Então a pessoa já não tem mais pecado, ele tem um problema. E se ele tem um problema, então não deixa para lá, tá? Vamos levá-lo, vamos tratá-lo como um problema, só que não é um problema. E pecado precisa ser confessado, precisa ser realmente tratado, porque senão ele vai se atolar no pecado e vai para o inferno. Então, às vezes, a gente, como cristão, no ambiente da igreja, a gente precisa entender bem, apareceu, tem que ser tratado, entendeu? Tem que ser tratado para livrar a pessoa do fogo, porque o texto diz que aqueles ambos foram cortados e lançados no fogo. Então, se nós não ajudarmos aquela pessoa, ela vai ser lançada no fogo no inferno. Então, não é questão que eu tenha que julgar ou deixar de julgar. Apareceu ali o fruto que veio, porque também, pastor, eu tenho uma outra questão, né? O texto aqui, eu estava fazendo uma análise. Não é porque o fruto também é bonitinho, você e eu talvez já chegamos no hortifruti desse aí, a gente pegou aquele tomatão, né, grandão, vermelho, bacana, nossa, por fora, lindo. Quando você parte, tá tudo bichado, tá ruim. Entendeu? Porque às vezes também as pessoas acham que por fora aquela aparência, né, do fruto bonitão, tá? Só que ele não foi produzido, gerado de uma forma sadia. Ele foi gerado com uma série de coisas, e quando você abriu ali, o fruto não presta, está podre. Então essa é a questão também do exterior. Então, aquilo que eu falei no início, Deus, ele conhece o interior. Tá? Nós, às vezes, analisamos pelo exterior, mas nem sempre o estereótipo de alguém vai revelar aquilo que realmente a pessoa é. Então, por isso, como é uma linha tênue, pastor, estou confuso. Querido, é um dos dons que Deus sempre, eu acho que é o dom do nosso tempo hoje. Não é de sinais, maravilhas, não é de fazer de língua, não sei o quê. É dom de discernimento de espírito. Porque quando você tem um dom de discernimento de espírito, você vai entender realmente com quem você está lidando. Quem realmente é aquela pessoa que está do teu lado ali. Porque se você não tiver o dom, você pode achar que aquela pessoa é de Deus, é bênção, é aquele tomate bonitão que está ali. E lá no final, você vai ver que ele vai te levar a uma situação difícil, ele vai te trair, ele vai te conduzir, te induzir. E quando você perceber, já foi. Então precisa tomar muito cuidado nessa questão. Tá? Não é questão de julgar, é avaliar. Vamos avaliar e vamos ter discernimento do Espírito Santo de Deus, que Deus vai dizer. Em alguns momentos lá, o próprio Jesus vai dizer, né? A gente estava falando em off, ó, se afasta, nem coma com ele. O apóstolo Paulo diz, ó, Alexandre o Latueiro, tá? Me causou muitos males, cuidado com ele. Então ali ele já fez uma análise daquilo que já tinha acontecido. E às vezes é revelado para nós e a gente quer ser, eu termino aqui, às vezes a gente quer ser melhor que Deus. Deus já quer tratar, quer tirar do meio, quer fazer, e a gente quer ser tão bonzinho, não, deixa ele aqui, vamos ter misericórdia, e não sabe o estrago depois que aquela pessoa vai fazer, porque às vezes a gente quer ser melhor do que Deus no tratamento. Tá aí, a Jorge diz aqui de Itaguaí, dizendo, eu tive um problema de saúde, onde sofri um AVC, e os irmãos me viram na rua, com o corpo um pouco torto, ao invés de me ajudarem, foram para a igreja e disseram que eu estava bêbado, foi muito triste isso aqui. Olha aí. Eu quero voltar exatamente aqui, pastor Lusitano Couto, porque o nosso julgamento, comumente, ele é feito no comportamento e não nas atitudes. Eu queria voltar para que essa manhã a gente falasse mais sobre isso. Às vezes a gente vê a atitude de alguém, né? E aí é meio complexo. Não, esse é o temperamento. Aí a gente tem sempre a desculpa, mas a gente vê um comportamento, é muito fácil a gente julgar pelo comportamento que não é o meu comportamento. Eu não agiria daquele jeito, mas o fulano agiu. Aí eu
começa a tacar pedra, porque não tem nada a ver comigo, ele não é o meu semelhante nessa questão. Por que a gente sempre julga o comportamento, não uma atitude em si, hein, pastor? É uma grande verdade. Esse, querendo ou não, é um mal que todos nós temos. Você, por exemplo, vai assistir uma partida de futebol e aquele árbitro apita um gol, né, do time contrário ao seu, que foi impedimento, você vai criticar logo aquele juiz. E a gente então vive isso, essa mania ruim, péssima, às vezes dentro da igreja também, na crítica. Eu conversei com um jovem alguns dias atrás, uma situação parecida com essa, e esse jovem disse que estava sentado em um bar, tomando um guaraná, e de repente alguém passou e o viu, um copo, tomando um guaraná na porta de um bar. A pessoa chega na igreja, fala para o pastor que ele estava tomando cerveja, sei lá o quê. O pastor automaticamente leva o desligamento desse rapaz. Quer dizer, e ele, revoltado com isso, afastou-se da igreja e hoje o cara se tornou um alcoólatra. E eu, com muita tristeza, tive essa experiência de ouvi-lo e eu fiquei muito triste, né, com aquilo que ele me falou. E aí, o pastor Eliel, eu penso que eu quero voltar aqui para o texto de João capítulo 8. João capítulo 8 fala sobre a mulher adúltera. Né? Então, aqueles homens ali pegaram aquela mulher em adultério. Na lei de Moisés havia lá uma regra que a mulher pega em adultério, ela poderia ser realmente apedrejada, conforme está em Levíticos 20:10. E eles levam aquela mulher até Jesus. Ali era uma oportunidade que eles tinham de um julgamento, né, e ali exterminar com a vida daquela mulher. E eles então, pensando que Jesus iria apoiá-los diante daquele julgamento, apresentam aquela mulher, criticam aquela mulher e Jesus não precisou falar nada. Simplesmente a Bíblia diz que ele abaixou-se, começou a escrever, né, com o dedo em terra, e a questão que ele falou foi: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E a Bíblia diz que ninguém atirou pedra alguma e ainda começaram a sair um por outro, a começar pelos mais velhos. Aí eu retorno para o Salmo 96, 12 e 13, que vai nos dizer assim: exulta o campo e tudo que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque diante do Senhor. Por quê? O verso 13 vai dizer: porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Deus tem autoridade para julgar o mundo e não nós os homens. São lições que nós precisamos aprender, porque a Bíblia ela tem resposta para todas as coisas para nós. Então vamos aprendendo aqui, irmãos, que o Senhor nos chama, né, para vivermos essa nova vida, uma nova vida diferenciada. É preciso que nós tiremos a capa do Evangelho, porque muitas vezes estamos com uma capa muito bonita, né, de ovelha, mas essa ovelha é na verdade um lobo e ela veio para destruir o próprio rebanho do Senhor. Pastor Pedro Paulo, e quando isso acontece, a orientação do Evangelho de Mateus, se o teu irmão pecar contra ti, são 3 fases ali, se a gente puder analisar aqui, não é? Pra gente trazer um irmão de volta, mas comumente quando a gente julga é pra, tipo, cortar a pessoa, pra, tipo assim, essa pessoa não tem jeito mais, é melhor não estar com ele aqui. E essa não é a orientação, hein, pastor Pedro Paulo? E essa discrepância, pastor Léo, é que tem levado tanta gente a estar fora da igreja, porque ela não foi alvo de um julgamento justo, essa atitude bíblica. Chama e conversa com ele. Não te ouviu? Então você chama mais pessoas. Não te ouviu? Leva então para a igreja. Os passos que precisam ser observados. E pastor Léo, foi mencionado ainda há pouco sobre a questão do juiz que dá a sentença. Nós da área do direito, operadores do direito, nós sabemos o que significa aquela toga. A toga que o juiz usa é porque não é a pessoa, não é o fulano de tal que deu sentença. A toga o protege. Quem deu a sentença foi a justiça, o Estado. O Estado, né? Então, o Estado deu a sentença baseado na transgressão e baseado na aplicação da lei. Na igreja, quando o pastor precisa confrontar pessoas, quando ele precisa de tomar decisões, ele também, sobre ele, tem uma toga espiritual, em que não é a pessoa do pastor,
mas a igreja, instituição. Ele não faz em nome dele. Agora, quando é que se observa isso? Quando é um bom pastor e é um pastor que pratica a justiça. Aí sim, ele terá tirado de sobre ele o peso de uma possível punição. Então, o que se vê hoje, pastor Liel? É aquela questão da aparência, né? Ou do nome ou do poder aquisitivo. Para a gente pegar uma pessoa pobre e puni-la é fácil. Eu quero ver quando é uma pessoa que é um bom dizimista, que é uma pessoa famosa. E dentro da igreja, como é bom ter um pecador pior que eu. Na família, como é bom ter um pecador dentro da família pior que eu, porque as atenções estão sempre voltadas para aquela pessoa, né? Ninguém me repara, mas vai reparar aquela pessoa que é pior que eu. Então, muitas pessoas às vezes mantêm os seus fracos, porque os fracos vão ofuscar. O fraco, pastor, vai ofuscar os outros e vai me ajudar muito, né? Porque sempre tem um pior que eu. Então, pastor, esses passos precisam ser seguidos, pastor Léo. A questão de seguir os passos da Bíblia, né? Chama, dá uma oportunidade, não sendo omisso, mas, acima de tudo, aplicando o amor. Ouvinte diz aqui, isso aconteceu com muita gente. Mais um relato aqui, né? Aqui, oi, aconteceu comigo. Não sei se foi preconceito ou julgamento, mas na década de 80 eu conheci o Rebanhão e fiquei horrorizada com o estilo deles. Mas numa próxima oportunidade eu pude conhecer melhor. Vi que estava enganada, redondamente enganada. Até hoje sou apaixonada por eles. Ou seja, olha o comportamento aqui. Aliás, isso é o que eu estou falando. Às vezes o comportamento, e muitas vezes, e como o Rebanhão recebeu crítica nas rádios, foi um negócio assim terrível, porque os jovens naquela época cantavam que Jesus era muito legal. E aí recebeu críticas. Aí um dia o Janires dando entrevista numa rádio, disse assim, eu acho 1000 vezes melhor um jovem estar num show cantando que Jesus é muito legal do que ele estar se drogando. E era exatamente a realidade de alguém que tinha feito a crítica. Ou seja, que negócio complexo isso, né, pastor Pedrão? É porque, lamentavelmente, as pessoas geram uma expectativa e todo mundo é o dono da verdade, né? Então, quando a coisa sai um pouco da curva, né, ela sai um pouquinho da curva, muitas pessoas não conseguem lidar com a situação. Eu me lembro quando eu estive com o Rodolfo, que era dos Raimundos, depois, logo assim que ele se converteu, ele veio dar uma palavra na CBRio. E ele veio, se converteu numa igreja mais tradicional e tal, ele veio com manga de camisa, fechado, travado, abotoado por causa das inúmeras tatuagens que ele tinha, provavelmente alguém tinha chamado a atenção dele. Aí eu perguntei, falei, cara, vem cá, mas por que você tá todo coberto assim? Aí ele falou assim, não, porque eu tenho vergonha do velho homem, do que fez. Eu falei, ô campeão, vou falar uma coisa pra você. Queria que você refletisse. Será que, porque você chega numa galera que eu não vou chegar jamais. Você chega numa galera que nunca vai à igreja. E será que Deus não chamou você para que você seja o que você é para alcançar pessoas? Então, é o estigma. Então vai fazer o quê? O cara vai arrancar a pele porque ele tatuou, entendeu? Então nós, lamentavelmente, não seguimos a orientação que está na Bíblia quando Samuel foi escolher o próximo sucessor da monarquia judaica, né? No caso, a quem iria suceder Saul, ele bate o olho em Eliabe e já fecha a questão, porque ele julga pela aparência. Eliabe, grandão, forte, cara boa pinta, é o perfil que Deus gosta. Saul era bonito, era alto, todo mundo batia no ombro dele. E aí Deus dá uma chulapada lá em Samuel e diz assim, cara, olha só, vou deixar bem claro, eu não sou como vocês. Eu não julgo pela aparência, eu julgo, eu vejo o coração, mas nós não. Nós julgamos pela aparência. Às vezes a roupa que uma pessoa usa, às vezes a forma que ela tem, se tem tatuagem, se não tem, a forma como corta o cabelo, raspa, porque nós somos de outra geração, né? Eu, particularmente, sou de outra geração. Então, as gerações, elas mudam, né? Que o pessoal chama de boomer, baby boomer, Z, X, Y, alfa. Então, por exemplo, nós precisamos entender essa geração. E eu sou um cara que gosta de estar muito antenado. Eu me lembro que quando nós fomos gravar uns videozinhos do Pense sobre o Rei Leão, o Gaba preparou 20 minutos pra gente ver o resumo. Falei que, cara, eu sou geração
X. Falei, pega para mim, por gentileza, pega o lápis e a caneta e o papel, pra gente ir anotando os momentos. Ele pegou o celular e falou assim, não, pode deixar que eu anoto aqui. Falei, mas você vai anotar no celular? Ele fala assim, eu fiz toda a minha faculdade, os 4 anos, só com celular. Eu só uso a caneta para fazer a prova. E eu falei, rapaz, ele tá certo e eu tô errado. Eu falei assim, né? Ou seja, eu tô fora do meu contexto. E a igreja estacionou também no tempo e no espaço. E muitas vezes ela deixou de alcançar pessoas. Só que o grande risco, Eliel, é que para alcançar pessoas, eu perca os valores os firmes fundamentos da fé. Então aí é uma linha tênue. De eu saber o pecado e dizer assim, vem cá, boneco, ó, o que você tá fazendo é isso, isso, isso e tal. E de repente dizer, bom, todo mundo faz, né? Vou fazer o quê? O mundo tá perdido. Não é isso? E aí você não agir de forma enérgica. É uma linha muito tênue essa questão de quando você ou julga ou constata em que você precisa ser firme ou deixa pra lá, né? Então é uma coisa que a gente precisa estar sempre muito antenado. Muito bem. O ouvinte que mandou aqui, pena que não mandou o nome aqui pra gente falar aqui, disse assim, era o Graça e Paz apresentando o Rebanhão. Que coisa linda. A última vez que eu tive com o Graça, uma das poucas vezes que eu estive com o Graça e Paz, e eu sempre falei aqui, o Graça e Paz foi ídolo de uma geração inteira, sobretudo da comunicação. Ninguém comunicava melhor que o Graça, eu falava isso em vida, quando ele estava aqui com a gente. A última vez que eu estive com o Graça e Paz, ele me deu o trabalho dele, terminando o seminário, e me disse algo que eu trago hoje, às vezes eu estou em alguma igreja, eu sempre falo isso. Ele disse assim, Eliel, porque o Graça usava aquela banda de crochê, uma roupa, e como ele alcançava as pessoas. Como ele alcançava as pessoas com a evangelização. Jesus é o fim da picada, sabe? Com essa frase, ele evangelizava tudo e ele falou um negócio pra mim que, sabe, me comoveu muito, que ele disse, Eliel, o povo evangélico tem algo assim, eles julgam o envelope, eles não leem a carta. Aquilo marcou demais, sobre todos os aspectos, e é exatamente isso que o ser humano faz, não é? A gente julga logo o envelope e aí a gente já rechaça sobre todos os aspectos. Hein, pastor Paulo Cozendei? A gente não quer nem ouvir quando alguém tem uma mensagem, a carta é boa, o envelope está ali como estratégia e nem isso a gente tem noção, né, pastor Paulo? A gente precisa diferenciar a questão da obra de missões e da igreja local. Às vezes a gente mistura muito essas questões. Porque quando você vai fazer a obra de missões, você tem que entender a cultura, tem que entender o contexto. É o que a gente entende, né, quando estuda missões no seminário, que toda cultura tem uma cabeça de praia. Tá? E nessa cabeça de praia, que a gente vai dizer assim, Jesus deixou uma brecha para que o evangelho entre. Então a gente precisa saber como vai chegar nesses grupos específicos. Agora, a questão maior talvez seja, depois que chegar no grupo específico, trazer para o ambiente cristão, doutrinar, confrontar para que aquela pessoa realmente entenda o que é evangelho. E hoje não está tendo essa ponte. Talvez em alguns lugares as pessoas estão tendo aquele hino, talvez o nosso cantor cristão, eu venho como estou e fique como está. Não é por aí a questão. Você vai fazer esse trabalho, como tantos outros começaram, bandas musicais, com o próprio Graça e Paz, a obra de missões, a gente vê isso, a gente tem contato com os missionários, eles vão no campo de missões, eles têm um tipo de prática, de estratégia, só que no ambiente da igreja, agora que nós vamos doutrinar. Aqui nós vamos realmente confrontar, aqui nós vamos realmente apresentar Jesus Cristo, aquele que transforma, que liberta, que muda, entendeu? Que traz a mente, para que essa mesma pessoa ali, ela volte lá e faça o trabalho. Eu me lembro aqui de dois personagens bíblicos, um foi não sei se foi o pastor Lusitano que falou aqui, não, foi a outra mulher. Aquela mulher que no tanque ali que teve um encontro com Jesus, a mulher samaritana, entendeu? Era uma mulher completamente descrente, ninguém acreditava nela, tinha uma postura diferente no meio. Depois que ela teve um encontro com Jesus, ela volta e diz, peraí, essa mesma mulher? É aquela que saiu daqui, que tinha um monte de marido, que tinha um semblante diferente? Então, através do testemunho dela, ela foi primeiro missionária para levar as pessoas a Jesus. Mas primeiro precisou ser transformado. O outro foi o Gadareno. O Gadareno, depois lá de andar nu, de comer, fazer acontecer, o desejo dele falou que, Senhor, eu quero ir contigo. Jesus, não, volta para os seus. A partir daquele momento ali, Jesus foi mandado embora daquele lugar ali de Gadara.
algum tempo depois, a gente vai ver a segunda multiplicação de pães e peixes, a gente vai estudar, foi feito lá na cidade de Decápolis, porque aquele gadareno reverberou a mensagem, entendeu? Então, esse processo do início, a gente vai tentar, vamos dizer assim, a gente vai julgar a pessoa, mas aquilo que eu falei, você sabe que Deus tratou no coração daquela pessoa? Você sabe se aquela pessoa foi instrumento de Deus para levar o evangelho dela daquela forma? Agora, ele levou, trouxe para a igreja, aí sim a igreja vai fazer o papel dela de quê? De doutrinar, de preparar para que essa mesma pessoa saia no campo. Ou deveria fazer isso, né? Deveria fazer, infelizmente. Pois é. Então o senhor falou o verbo certo aí, o tempo certo. O papel da igreja é esse, né? A gente tem dificuldade quando entra o mendigo na igreja, isso quando o diácono não bota ele para fora. Esse é o papel da igreja? Realmente, a gente tem mas viver, é o papel da igreja, com certeza não. Quando entra uma prostituta, um homossexual na igreja, então eu vejo, só para terminar, a questão tudo parte na vida do líder. A gente está trabalhando uma questão lá hoje de uma pessoa que veio do mundo, homossexualismo, entendeu? A gente trabalhou a igreja, todo mundo, para receber a pessoa. E ela é recebida na igreja com todo mundo trata bem. Não é chegou lá, não deixa de lado, ninguém fala, não. Eu entendo o seguinte, parte tudo da liderança da igreja. Se o líder preparar as suas ovelhas para receber aquelas pessoas que estão lá de fora, a gente não vai julgar. A gente vai receber, tratar e depois devolver para que ela faça o trabalho dela também lá fora. Pois é, mas esse de fato é o papel da igreja, né? É o papel da igreja. O papel da igreja é de ensinar mesmo, a cada momento. O problema é, lamentavelmente, isso... Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. E há uma distância enorme, sobretudo pulando pela Bíblia Sagrada, lamentavelmente. A gente vai terminando esse debate. Eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente discutir aqui esse assunto. Quero agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, da Rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. E o que fica de tudo isso que discutimos nesta manhã aqui no nosso debate, pastor Pedro? Pastor Leal do Carmo, se nós tivermos o amor de Deus e o discernimento, nós vamos errar menos. O pessoal da oficina G3, esse povo já dormiu lá em casa. Ver esse povo no show, fala, você é tudo doido. Mas depois tu conhece, olha quantos se converteram. Muita gente. Da oficina G3, no Rebanhão, conheço todos. As lutas da família. Então, a questão é não julgar. A questão é amar, o amor de Deus, não é amor, não é paixão, não, amor de Deus. E ter dom de discernimento para saber com quem a gente está lidando. Pois é, a sua fala corrobora aqui com a fala da Francine, assim, quem julga é Deus, quem perdoa é Jesus e quem convence é o Espírito Santo. A nós cabe amar. Tá aqui, obrigado, querido, pela participação. Pastor Lusitano Couto, da PIB do Rocha, em São Gonçalo, na rua Walter Dias Epichim, 33, no Rocha. O que fica, então, para todos nós de reflexão nesta manhã, pastor Lusitano? Pastor Leal, uma manhã de muito aprendizado. Eu acho que eu quero fechar essa minha palavra deixando Salmo 51, 1, quando o salmista diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu acho que a gente tem que pedir a Deus para Ele ter misericórdia da gente, para nós mudarmos o nosso pensamento, forma de agir, a forma de falar, e só assim nós conseguiremos ajudar a transformar esse mundo que está perdido. Tá aí, pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall. Que fica então para todos nós nesta manhã, pastor Pedrão? Fica que nós não temos o direito de olhar para a vida do outro, olhe para a sua vida e deixe Deus guiar, viu? Eu só queria falar do Graça e Paz, que ele chegou numa igreja e disse assim, eu gosto de Jesus porque Jesus experimentou droga. Malandro, a igreja veio abaixo. Aí ele chega e fala assim, quando pegaram e molharam no vinagre e botaram na boca de Jesus, aquilo era um alucinógeno para poder amenizar a dor. Mas o meu Jesus não abriu mão de passar pelo sofrimento por você. Ele disse não às drogas. Ah só. Que é isso? Fantástico, fenomenal, né? Fenomenal. Bem lembrado. Pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, na Rua Brasil Sul, em Jardim América, Itaguaí, que fica então para todos nós, depois de tudo isso, desta manhã, pastor Paulo. Eu acredito que a gente deve buscar a mente de Cristo, entendeu? E viver como ele viveu. Ele tratou com todos os tipos de pessoas. Então, se a gente tiver o olhar de Cristo para a sociedade, a gente vai saber como conviver em sociedade, em família e como igreja. Tá aí. Obrigado, irmã Selma, pela presença hoje aqui com a gente. Bom, a Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Obrigado, Luciane Severo.